Então, escrevendo tudo aí. Bom, hoje nós vamos encerrar. Nós chamamos de Nova Colonização Brasileira via Dívida Pública. Passamos um vídeo chamado Dívida Infinito. Depois nós fizemos comentário. Depois explicitamos sobre a dívida pública. Depois o sistema da dívida no Brasil e no mundo. Apresentamos agora, ontem e hoje, poderia ser visto, a dívida pública brasileira, um filme de 1 hora. E agora nós vamos fazer um comentário sobre essa dívida pública brasileira. Bom, eu lembro que eu falei para vocês desse livro aqui, lembra? Fiz esse livro chamado Deus, Dinheiro do Brasil, 660 páginas. E eu tinha comentado que era acho que foi... Eu dividi esse livro em 3 partes, e na última parte era chamada Dívida Pública Brasileira. Eu fiz a introdução e depois mostrei, quer dizer, transcrevi todos esses depoimentos que vocês viram no filme. Uma partezinha pequena desse livro, mas fiz isso. Então, agora eu acho que eu pretendo fazer o seguinte, até para muita gente começar a entrar, ou quem não viu até o filme, pode acontecer isso, eu vou apresentar 33 pontos que eu acho que deu para mim captar, fazendo assim uma síntese, do que foi tratado nesse filme, nesse depoimento, nesse filme de 1 hora. E depois, então, eu vou destacar umas 3 ou 4 coisas dessas 33 aqui, tá certo? Bom. Quem quiser fazer pergunta, que viu o filme, assistiu o filme, quiser fazer pergunta, já pode ir digitando e deixando as perguntas aí, que depois você responde. Vocês ouviram aquela fala alta? Não, estou falando aqui abaixo. Olha, todo mundo escuta. Olha só. Então, vamos lá. Os 33 pontos que eu anotei. Se vocês anotarem outro, tudo bem. Mas depois eu falo em cima desses 3 pontos, depois vocês fazem as perguntas que vocês quiserem, Primeiro ponto. Juros flutuantes elevou o juro da nossa dívida de 5% para 20%. Ou seja, aquilo que foi feito, de tentar, vamos tirar essa dívida do FMI, não sei se você lembra do filme. Quando eles fizeram tirar essa dívida, que era taxa de juros barata, 5%. Daqui era 19%. E aí aumentou para quase 20%. E aí que a dívida saltou enormemente. Outro ponto, os ilegais em termos da legislação, quer dizer, essa dívida é considerada ilegais em termos da legislação internacional. Quer dizer, se fizer uma auditoria, a gente pode passar por aí. Terceiro, nos tornamos, sabe o quê? Exportador líquido de capital. Não estão vendendo mais nada, não. Estamos exportando capital para fora, para os outros. Quarto ponto, empresas transnacionais ocuparam os mercados e a produção brasileira. Quinto, privatizações de todos os setores estratégicos. Não tem mais indústria de base no Brasil. Sexto, exportação de minérios, o Brasil fica com 1% em média de royalties. O resto, 99%, fica para quem exporta e são empresas multinacionais. Estou falando assim, não sei se vocês lembram, estou tocando os pontos que foi falado ali. Sétimo ponto, com o Fernando Henrique Cardoso, as empresas estrangeiras tiveram 100% de acesso ao subsolo brasileiro. Gente, é um absurdo.
Oitavo, recursos das privatizações vão para pagar a dívida. Nono, a gasolina é tão cara para pagar, sabe quem? Os acionistas do petróleo. Décimo, a venda do Poço de Libra, que o Brasil vendeu por 15 bilhões de dólares para pagar a dívida. 11º, se o Fernando Henrique Cardoso, até a Dilma, pagou de juros de amortização da dívida 9 trilhões e a nossa dívida de 4 trilhões, então a pergunta que cabe ser feita, se foi pago em dívida, tudo direitinho. Se eu paguei 9 trilhões, como posso estar devendo 4 trilhões ainda? Porra. Você vê que se fizer uma auditoria disso aí é fácil, bem facinho. 12º, além de representar uma subtração brutal de recursos do orçamento a cada ano, ela, a dívida, ainda pauta, sabe o que? A política econômica do país, nos deixando ref de metas, FMI, etc, etc, etc. 13º, superávit primário, são todas as receitas, todas as despesas antes de pagar os juros, é uma enganação. Só o Brasil e a Argentina, nas Américas, que praticam isso. 14º, não questionar essa dívida. Sabe por quê que eles falam que não vão questionar essa dívida, não? Que era para gerar credibilidade nos mercados. Bom, nessa altura, a raiva sobe. Eu não consigo. A mesma coisa você ter credibilidade com o Beira-Mar. Vale a pena ter credibilidade com o Beira-Mar? Ou com o Lula, já pensou? Tem credibilidade. Não, o Lula... Pô, sou um merda se eu fizer isso, se eu tiver credibilidade com ele. Meu Deus. 12º. Não, eu estava... Já estou lá na frente, mas... 15º. 40% dos nossos impostos. 4 meses de trabalho que a gente faz para pagar imposto. Vai para os 15 mil credores dos títulos dessa dívida. Eu quero falar sobre isso num dos pontos aí, eu vou falar sobre isso, né? 200 milhões de brasileiros pagam impostos e 30% desse pagamento, ao invés de ir para a saúde, educação, vai para pagar os juros da dívida para os bancos milionários, para esses 15%. 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Teve uma vez que o Sarney fez a moratória e foi colocada a CPI dos bancos. Sabe por que ele fez a moratória? Não foi coragem, não. Não tinha como pagar, cara. Porra. CPI dos bancos foi feita, nunca aconteceu nada. 17º, Fernando Henrique Cardoso, 1995, a dívida pública estava em 60 bilhões de reais. Hoje está com quase 5 trilhões. 18º, os capitais internacionais para o Brasil, né? Eles vão para o Brasil por causa das altíssimas taxas de juros e os títulos de cerca de 13%. Nos Estados Unidos e Europa é de 1%. Por isso que isso implica uma carga tributária enorme para nós, para pagar essas coisas todas. 19º, o spread bancário é a diferença entre a taxa de juros que os bancos cobram para emprestar, menos a que eles pagam por pedir emprestado. A função e serviço do banco é para o capital e não para a vida humana. 19º, na Constituição de 1988 estava previsto para a auditoria da dívida pública acontecer. Isso nunca foi feito. E lá na Constituição consta que não podia ter taxa de juros superior a 12%. Ai, meu Deus, vamos lá em frente. 20º,
Como pode um país ser a sétima maior em PIB e 85º, né? 85º em IDH? Como pode ser isso? Rico e uma pobreza danada. Dívida para pagar dívida, é isso que está acontecendo. Por isso ela cresce e não diminui. No Equador, 70% da dívida foi cancelada e se economizou 10 bilhões de dólares. Porque lá não tem um PIB tão grande, né? Para você ter uma ideia, já em 1983, hein? Renato Rafael Corrêa, em 83, teve um cara peitudo também, sabe como é que ele acabou? Assassinado. 23º, o Lula não pagou dívida externa nenhuma, né? Trocou o título, passou uma falsa impressão que o Brasil estava rico e hoje está com dívida de trilhões. Se trocou uma dívida com FMI a juros baixos para uma com gasto por bancos privados a juros altíssimos. 24º, os banqueiros não se preocupam com as migalhas da Bolsa Família, que são 20 bilhões ao ano, porque o seu interesse é 10 vezes superior. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida sustenta os construtores. Bolsas para universidades são para as universidades privadas. 25º, trocou-se ditadura civil-militar pela ditadura do capital via dívida pública. 26º, Banco Central é um feudo dos banqueiros. Temos que seguir o exemplo da Islândia. Sabe o que a Islândia fez? Não pagou a sua dívida e ainda mandou prender os banqueiros. Lula, em 2002, foi lá, afrouxou, ficou com medo desgraçado, nomeou o Meirelles, que era do Banco de Boston, para o Banco Central. Como é que pode ser isso, cara? E já está o Meirelles lá em São Paulo. Uhum. 27º. Já tem um também aí no banco, botou um cara do Banco de Santander. 27º. Pressões das corporações. Muito maior do que a pressão da sociedade civil. 28º. Só o poder limita o poder. Então, cadê o poder do povo para limitar esse poder? Todas essas instituições, legislativo, judiciário, Supremo Tribunal Federal. Como é que vai ser isso? Renan Calheiros para o Senado. É uma merdalhada, não é nada. Manifestação de rua só reivindica coisas no varejo. Lembra? Passagem de ônibus está aumentando. Merda, cara. Você não está enxergando que os dois temas centrais de hoje em dia tem que botar isso nas manifestações de rua. É a dívida pública e a democratização que tem que acontecer das mídias. Chega de Rede Globo. Palestra tem que haver palestras em escolas, nas igrejas, essas igrejas tudo alienada, né? Os movimentos sociais legítimos, nas filas de banco, de qualquer fila, vai falando sobre isso. 29º, essa dívida é impagável. Pois quando vamos chegar ao pré-sal, quando chegar no pré-sal não adianta jogar para o futuro. Ela vai rolando, vai rolando. 30º, tema da taxa de juros precisa ganhar as ruas para que a população tenha conhecimento, porque a mídia não aborda nada. Não se tem serviços públicos por causa dos juros da dívida pública. 31º, a gente tem PIB de rico e educação e saúde de pobre. 32º, a gente paga impostos sobre leite e água para o povo, para as políticas sociais, não é para pagar juros. 33º e último, quem quiser realmente governar para o bem do Brasil ou enfrentar o tema da dívida,
ou nós continuaremos, se não fizer isso, não enfrentar esse problema da dívida pública, nós continuaremos um país escravo, submisso, que não é um verdadeiro país, é uma colônia. Por isso, encerro esse ciclo de palestras com esse tema: nova colonização para o Brasil via dívida pública. E agora eu faço aqui um... O Pedro Carlos está perguntando: a dificuldade do nosso crescimento econômico não está na concentração de renda existente? Ele está fazendo uma pergunta. No fundo, acho que ele está achando isso. Não está na concentração de renda existente desde o Império, com uma desigualdade nunca vista? O problema só é saber, como eu falei no início. Lembra de ontem que eu disse assim, já pensou como é que no Império Portugal já jogou uma dívida para cima de nós e nós não lucramos nada, não pegamos nada. Então, tem razão, desde o Império, essa concentração de renda, desigualdade, nós já estamos aí funcionando. Agora, um dos responsáveis grandiosos disso aí é a dívida pública. Aí, meu amigo, com essa dívida pública, como ela está montada, com quem está ganhando, quer dizer, está provocando essa desigualdade toda, né? Tem razão, Pedro Carlos. Bom, eu vou tirar uns três pontos. Acho que 4 não. 3 pontos. Até eu diria o seguinte: já no minuto 13, 13º minuto do vídeo, foi afirmado que os beneficiários da dívida pública seriam somente 15 mil famílias. Foi o que eu falei, né? Atualmente existem também os chamados fundos de investimento e fundos de pensão. Para vocês terem uma ideia, né? Eu vou botar aqui de novo para vocês lembrarem como é que é isso aqui. Vamos para cá. Uma pizza, não mostrou. É da pizza, né? Eu tenho que falar, eu tenho que acertar aqui. Bom, vocês estão lembrados do que eu disse? Ó? Se você pegar os bancos e estrangeiros, olha lá, 41,9 já dá 50%. Pega aquela partezinha do governo ali, mais 3%, mais estrangeiro 9%, isso aí já passou da metade. Então fica o quê, por outro lado? A Previdência com o quê? Com os fundos de pensão, né? E mais, olha lá, aquela coisa de previdência aberta, aquela merda toda. E fundos de investimento de 21%. Isso aí dá uns 40%. E o outro lado dá 60%. Né? Então você vê, essa pizza aí, como está sendo chamada, né? Essas duas coisas, fundo de investimento e fundo de pensão, que são bastante citados pelos analistas neoliberais como sendo uma prova de que a dívida beneficia milhões de pessoas. Mentira! No caso dos fundos de investimento, as pessoas podem aplicar suas economias em fundos de renda fixa em qualquer banco, por sua vez, aplica o dinheiro dessas pessoas em títulos da dívida interna. Mas o que são esses títulos da dívida interna? Guarda aí que eu vou falar isso daqui a pouco para as pessoas começarem a entender o que são esses títulos. Porém, quando analisamos a distribuição dos tipos de detentores de títulos da dívida interna federal, verifica-se que os bancos, investidores estrangeiros e as seguradoras, que possuem grande ligação com os bancos, já respondem pela maioria do estoque da dívida interna, 53%. No caso dos fundos de investimento, que apenas respondem por 21% da dívida interna, quando foi solicitado ao governo, por meio da lei de transparência, os nomes dos seus beneficiários e o valor detido por cada um, o governo se negou a responder, impedindo que saibamos a verdadeira distribuição dos títulos entre a chamada classe média e grandes investidores. No caso dos fundos de pensão, entidades fechadas da Previdência, onde geralmente trabalhadores contribuem para posteriormente, em tese, receber suas aposentadorias,
o governo também não divulga qual o montante da dívida retido por eles. O Tesouro Nacional apenas divulga um valor denominado Previdência, que responde por 19% da dívida interna federal, que somado aos fundos de pensão com a chamada Previdência Aberta, ou seja, onde qualquer pessoa, inclusive milionários e banqueiros, podem colocar suas economias. Bom, a única forma de tentar estimar a participação dos fundos de pensão na dívida interna federal é por meio chamado Informativo Mensal de Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar, onde se diz que os fundos de pensão aplicavam em novembro de 2017 430 bilhões. Portanto, apenas podemos dizer que os fundos de pensão respondem por menos que 10% da dívida interna federal, que já ultrapassa 5 trilhões. Alguns analistas neoliberais também dizem que o chamado Tesouro Direto seria uma prova de que cerca de 2 milhões de pessoas podem investir na dívida pública. Porém, conforme se verifica na página do Tesouro Nacional, o montante da dívida detida no Tesouro Direto não chega a 1% total da dívida interna federal. Portanto, tal discurso de enfatizar figuras do investimento, os fundos de pensão e Tesouro Direto faz parte de uma estratégia de legitimação da dívida pública, tentando passar a ideia de que a dívida beneficia todos os brasileiros, quando na realidade beneficia principalmente grandes bancos e investidores. Bom, eu já, acho que lá para trás, já retirei essa máscara do déficit público e da Previdência, né? Que a gente pode ver que ela está contribuindo para pagar o dívida, o mercado financeiro para isso. Bom, uma outra nota. É quando dizem que esse gráfico da pizza, que vocês viram aí, da auditoria, citando o percentual dos impostos que vai para o pagamento da dívida. Na realidade, o gráfico de pizza inclui todas as receitas do orçamento, que não se limita aos impostos, mas também, por exemplo, as contribuições como a do INSS, CONFINS, PIS, etc., os lucros das estatais, do Banco Central, que, infelizmente, por lei, são direcionados ao pagamento da dívida pública. E as receitas com novos investimentos, novos empréstimos, por exemplo, com os estrangeiros, deveriam contabilizar os gastos que são financiados com novos empréstimos. Porém, tais gastos devem sim ser contabilizados, pois deveriam estar sendo destinados para investimentos sociais, por exemplo, transporte público, melhoria dos hospitais, escolas, universidades, estradas, etc., e não principalmente para pagar juros. Ele está, assim, fazendo uma escolha política e, obviamente, gastando recursos públicos, ou seja, ele poderia destinar tais recursos para investimentos sociais, que gerariam retorno em termos econômicos, geração de emprego na arrecadação tributária, etc., etc., e gerando, assim, capacidade de pagamento desta dívida. Por outro lado, tomar empréstimo para pagar juros só serve para concentrar ainda mais a riqueza e a renda do país. É isso aí, Pedro. Pagar juros só serve para concentrar ainda mais a riqueza do país e a renda do país. Finalmente, o último nota. Muitos entrevistados falam do chamado superávit primário, ou seja, em termos simples, a diferença entre a arrecadação tributária do governo e os gastos sociais. Na época em que ocorreram as entrevistas, essas aí, havia superávit primário, ou seja, a arrecadação tributária era maior que o gasto social, sendo que tal sobra de recurso era reservado para o pagamento da dívida. De 1995 a 2015, houve um superávit primário acumulado de 1 trilhão, e mesmo assim a dívida interna federal explodiu de 86 bilhões para 4 trilhões. Não pode. O que prova que essa dívida nada tem a ver com o suposto excesso de gastos sociais, por exemplo, previdência, servidores públicos, etc., mas sim com altíssimas taxas de juros e outros artifícios financeiros sem benefício para a população.
Nos últimos anos, com a manutenção de uma política de juros altíssimos, não sei se eu botei hoje aí escrito, já está com a ideia de diminuir o salário dos servidores estaduais. Hein? Olha só. Porra, o que é isso? Você vai tirando as conclusões. A economia entrou em profunda recessão, fazendo cair fortemente a arrecadação tributária, gerando um déficit primário. Porém, isso não altera a priorização dos gastos com a dívida pública, pois o governo passa a tomar mais empréstimo para pagar os juros e a amortização da dívida. Hora da oposição. A oposição está fazendo barulho aí fora. Vou falar agora o que são as dívidas, os títulos da dívida pública. A oposição, sai fora. Olha, seus petistas, vai embora aí, pô. São os esquerdopatas. Bora, pô. Vai embora. Que são títulos da dívida pública. São títulos de dívida emitidos pelo governo federal. Ou seja, o governo emite esses papéis como uma forma de captar investimento de pessoas, como você aí, e direcioná-los para o custeio de serviços públicos. Por exemplo, você certamente está se perguntando como essa relação entre pessoas que investem e o governo acontece na prática. Nessa hora entra em cena um conhecido nosso, o Tesouro Direto, programa que permite a compra de títulos públicos federais e que foi criado em 2002 através da parceria do Tesouro Nacional com a Bolsa de Valores do Brasil. O Tesouro Direto, nesse contexto, é um dos caminhos utilizados pelo governo para levantar fundos para os cofres públicos. Por meio dele, pessoas comuns podem, via internet, comprar esses títulos, investindo valores a partir de R$30. Mas não se preocupe com a segurança. Mesmo estando vinculado à dívida pública do governo, esse é um investimento altamente seguro, pois o próprio governo é quem os garante. Então, caso seja preciso, é possível utilizar mecanismos com a emissão de mais papel moeda para assegurar o pagamento dos investidores. Mas o que são dívidas públicas? Título a gente já entendeu. Agora, o que são dívidas públicas? Na prática, quem investe em títulos da dívida pública, por meio do Tesouro Direto, se torna credor do governo federal. Em outras palavras, você estará emprestando dinheiro ao governo em troca de uma remuneração, juros, que varia de acordo com o prazo de resgate da aplicação. Os recursos captados nessa operação são destinados ao financiamento da dívida pública federal, que se refere a todas as dívidas contraídas pelo governo federal para cumprir as suas insuficiências orçamentárias. Então, vamos ver agora que são dívidas públicas internas e as externas. A dívida interna pode ser entendida como somatório dos débitos assumidos pelo governo junto às instituições financeiras, empresas e pessoas, e que é paga em moeda corrente nacional, ou seja, em real. A externa é em dólar. Em regra, a dívida interna se origina a partir de 3 principais fontes: gasto com saúde, educação e infraestrutura, pagamento de juros de dívidas anteriores. Vê que a primeira, um pouquinho, né? Pagamento de juros de dívidas anteriores, manutenção das políticas monetárias e cambiais do país. Além disso, está associada à emissão de títulos públicos comercializados no mercado financeiro. Dívidas públicas externas é aquela contraída no exterior e que precisa ser paga em moeda estrangeira como dólar ou até euro também. Esse tipo de dívida pode ser pública, é resultado dos empréstimos de dinheiro a juros realizados pelo governo federal, estadual, municipal ou por empresas estatais feitas no exterior. Vamos conhecer os títulos de dívida pública? Vamos lá. No Tesouro Direto, atualmente, são comercializados diferentes títulos de dívidas públicas. São classificados em 3 modalidades. Vamos conhecer cada uma assim, bastante para a gente ter uma ideia disso, né? Título pré-fixado.
Essa é uma modalidade de título em que as taxas de juros são fixadas no momento da sua contratação. Assim sendo, quem opta por investir nesses títulos já sabe exatamente quando vai receber de volta após o vencimento. A rentabilidade do tesouro pré-fixado pode se dar de duas maneiras. É possível receber o valor investido acrescido dos juros ao final da aplicação, de uma única vez, ou então receber os juros semestralmente, o que se mostra como uma alternativa interessante para quem deseja ter uma renda extra a cada 6 meses. Título pós-fixado já é um pouco diferente da modalidade anterior. Se os títulos pós-fixados têm sua rentabilidade atrelada a uma determinada taxa, se a taxa pós-fixada subir, o rendimento do título acompanhará o aumento. E se ela cair, o rendimento também cai. O título, nesse caso, é vinculado a quem? Taxa Selic, lembra que nós falamos aquele dos banqueiros, isso mesmo. A taxa básica de juros da economia. Então, a pessoa que investe terá que aguardar o final do prazo de aplicação para receber o valor investido de volta, mas os juros correspondentes ao período de duração. Tem o título híbrido e tal, mas eu acho que já deu uma ideia, né? Acho que em meia hora, mais ou menos, acho que já deu uma ideia. O Flávio, grande Flávio, vamos lá. O governo Bolsonaro deveria fazer uma auditoria nessas... Claro. Esse que é o problema. Nem li o restante, vou ler. Mas é isso aí, já começou bem, pô. É isso que nós estamos defendendo o tempo todo, pô. Aí ele continuou. Os governos anteriores só atenderam aos interesses das corporações e não da população. Será que esse Congresso de merda deve ser? Vai peitar os banqueiros? Eu não tenho esperança. Pô, cara, é o que eu tenho mais falado. Às vezes eu converso bastante com o João. Eu digo, João, nem conversa também, bota as coisas aí. Porque assim, eu acabei de falar, você deve ter notado aí, que os outros já estão falando, mas todo mundo fala a mesma coisa. Quer dizer, o problema é o seguinte, quem é que tem possibilidade de fazer... Não, quem é que faz pressão hoje em dia? Quem faz pressão hoje em dia é assim. As pessoas pensam que é o legislativo, o executivo, o judiciário, os poderes, né? Que é a mídia, não. Quem faz pressão, tem possibilidade de fazer isso, são as corporações. Então, esses banqueiros, por exemplo, eles têm capacidade de comprar político, de fazer político, botar lá dentro, né? De comprar a mídia, botar... Você não viu? Foi ontem, ou anteontem, não sei, eu abri a página para você, depois da página de rosto do Jornal do Globo, a segunda parte era do Itaú, a segunda não, Segunda e terceira página, sim, do Itaú. Hoje eu botei o Bradesco com lucro danado, aparecendo aí, cheio... É um dos maiores devedores, acho que é o terceiro maior devedor da dívida pública, da Previdência. Então, como? E está escancarado aí dizendo. E aí quem ganha dinheiro ali? Aqueles executivos, não, nós fizemos um bom trabalho, olha o lucro aqui, não sei o quê, aí tem dividendos, tem não sei o quê. Cara, esses caras têm pressão. Eu já escrevi isso aí. Quem está me acompanhando nas escritas da Facebook já viu. Eu falei, esses caras são os principais. O mercado financeiro, tal, estrangeiro, multinacionais, esse troço todo, essa porcariada tudo. Isso é que consegue. O restante são exatamente os gerentes. É a mesma coisa que você pega aqueles caras do tráfico lá em cima do morro, é tudo gerente. Quem são os donos? Está no asfalto. Está lá no asfalto. Então, é mesmo, fazendo a comparação, essa turma toda está tirando uma boa casquinha. Né? Ou roubando ou não roubando, os salários deles são altíssimos. Né? E a minha dúvida vem aí, porque entre esses caras que estão ganhando dinheiro, tem mordomias, tem não sei o que, então, os militares, inclusive, na reforma da Previdência, que é o cara que está gastando mais. Eu botei isso hoje, mostrando isso aí. Então, quer dizer, em terceiro,
vem nosso povo, que já é um povinho de merda, que não tem condições. Quem faz, às vezes, um movimentozinho de manifestação não é pobre, cara. É a classe média que faz isso. Entendeu? Então, quer dizer que a tua pergunta, você vê, eu sempre apelo, dizendo assim, ó, eu botei escrito, diz, o poder tem que se contrapor ao poder. Quem não tem poder, não adianta, não vai fazer nada. Então, os poderes que hoje existem, né, aqui no Brasil, tem o poder militar, né, tem uns poderzinhos aí que são poderes, mas não tem força nenhuma, mas tem poder, mas não tem força. Aquele cabo soldado acaba com o Supremo Tribunal Federal. Basta lá, chega lá, lacra aquilo ali, pronto. Pega aquelas turminhas ali e manda para o breve. Mas o pessoal fica aí, não, a Constituição, não, os poderes constituídos, as instituições estão porra nenhuma, cara. Estão nada. Você vê que daqui a pouco vai ser eleito esse Maia, daqui a pouco até o Renan. Isso tá nada, cara. Então, quer dizer que o poder são os militares, tem força, tem arma. É o narcotráfico, também tem arma. Né? O povo com as suas manifestações. Você vê lá na Venezuela, faz manifestação, morre mais gente do que outra coisa. Os militares vão dar um tiro lá e vai matando os manifestantes. Né? A mídia, que é o chamado quarto poder, certo? Mas é poder menor, mas tem que ficar avacalhando, enchendo o saco, é isso aí. Mas a mídia está comprometida com isso. Não, comprometido. Então, quer dizer, ele fala assim, o governo Bolsonaro, vamos pensar, o governo Bolsonaro faz parte do executivo. Né? Vai ter que ter poder mesmo. Porque na hora que ele abrir a boca, querer fazer alguma coisa, já foi até aprovado essa auditoria da dívida há muito tempo atrás, só que ninguém faz. Quem tem que fazer é os deputados, os senadores, mas não fazem nada. Então, como é que vai botar esse pessoal que todo mundo sabe? Por que o Renan está calhando de poder vir a ser o presidente de novo, pela quarta vez, e o Maia também, sabe? Sabe por quê? Porque eles estão defendendo, não a corporação, no fundo estão defendendo essas corporações maiores, mas estão defendendo as corporações deles mesmos. Estão se protegendo do Sérgio Moro, estão se protegendo da Lava Jato, porque é tudo um cretino danado, a maioria, tudo cretino, né? Tudo envolvido. Então, eles estão querendo se proteger. Então, eu sempre estou defendendo quem teria condição de fazer isso, porque o povo não dá tempo, não tem educação, ninguém dá educação para o povo vai. O povo nem sabe que existe dívida pública federal, esse povo sabe disso, nada. O povo não sabe nada disso. Vai reclamar da passagemzinha. Aumentou a passagem de novo, hein? Vamos fazer a passeata para da passagemzinha. A dívida pública por detrás disso tudo. Quem poderia fazer isso, Flávio? Seriam os militares. Porque tem poder. Mas acontece que eu não consigo visualizar assim. Já falei até num artigo desse, lembra? Cadê a coragem, generais? Quero ver a coragem. Né? Porque Renan já está, não sei quantos processos ele já tem em cima. O Supremo não faz nada. Então o que tem que fazer? Fecha aquela merda, porra. Que não serve para nada, só para defender corrupto, pô. Então, tem que ter gente com peito para fazer isso, inclusive fazer a auditoria da dívida. Porque se deixar mais um tempo, pelo que eu notei, eu falei já, General Mourão quis ficar simpático com aquele Jean Willis. Não, o deputado não pode ser ameaçado. Ele foi ameaçado, general. Aquilo é um vagabundo danado. General. Vai ficar, não sabe o golpe que ele está querendo dar. Nem sei se mandou matar ou não o Bolsonaro. Outro é o Heleno querendo elogiar a mídia. Porra, há um mês atrás ele estava atacando porrete. Agora ele entrou no governo e começou a querer.
Vocês não podem, não dá para querer fazer média, cara. Entendam isso, não dá para fazer média. Este país está dominado, está aparelhado. Os esquerdopatas, os petistas fizeram isso. Aí você vai dizer, não, só eles estão lucrando. Não, eles só queriam o poder só para eles, para poder continuar mandando. Mas você repara que os petistas, nesses anos todos, só serviram a classe dominante. Os bancos, eles foram gerentes. Eles foram na contramão de um projeto que eles venderam. Dá para dá aí 20 bilhões para essa porra dessa Bolsa Família, dá, pô. É isso. E aí? 10 vezes maiores para eles, pô. Quer dizer, entende que quando eu vejo aquele Lula ainda querendo ser protagonista daquele circo da vítima? Porra, um cara cretino desse que arruinou o país, ainda o pessoal ainda fica pensando, tá aqueles atrasados lá do Nordeste, cacete, cara. E depois, não, alivia, não sei, não, são atrasados mesmo, cara. Ainda tá com o Renan Calheiros, ainda tá botando o filho dele lá. Porra, que pessoal que não pensa de jeito nenhum. Aí vai dizer, não, pô, não sei o quê. Não, meu amigo, é isso mesmo, pô. Não pensa mesmo. Quem vota em Lula, quem vota em Renan, não pensa mesmo. Não adianta ficar chateado, não, pô. Em vez de você ficar chateado comigo, vai estudar, vai pensar, vai refletir, pô. Caras atrasados. Não sei se tem mais gente aí. Entendeu, Flávio? Será que esses congressos de merda vai peitar os banqueiros? Eu acho que não. Acho que não. O governo Bolsonaro deveria fazer uma auditoria nessas contas, nesses juros, Cláudio. Há muito tempo. No vídeo, no filme, mostra uma pessoa falando que ela foi convidada para fazer auditoria lá do governo. Duas pessoas. Elas eram brasileiras. Ivan Valente que eu conheci. Ivan Valente. Ivan Valente, a outra também. Duas brasileiras. Uma mulher. Não, uma mulher assim de cabelo comprido, eu não vi o nome, porque eu só ouvi o filme. Esqueci. Mas a questão é assim, por exemplo, se for feita uma auditoria da dívida pública em outro país, são convocadas pessoas de outros países ou não? Foi uma... Essa convocação, ela simplesmente, quer dizer... A mulher falou da Argentina também depois, né? Só para dar uma credibilidadezinha, para não dizer que está fazendo... Com os internos, tá? E chamam pessoas internacionais, né? As pessoas vão lá e vê a legitimidade. Por exemplo, aquele juros flutuante, que não pode ser feito aquilo. Aquela taxa de juros com 12%. Então tem muita coisa que já pode... E a outra coisa que você não tocou ali, eu acho que naqueles 33 que eu não ouvi, foi aquele negócio do banco que era o cara da Venezuela ou da Bolívia, que queria fazer que queria fazer um banco sul-americano, mas que o banco já existia, que era o BNDES. Sim. Esse daí você não colocou. Você não colocou. Bom, aí já é a questão estratégica que Mas isso era desse grupo de esquerda. Pois porque esse problema... O problema é o seguinte, o pessoal, até o chamado, vou falar do Chaves. O Chaves, né, o Chaves, você vê, ele buscou lá a bolha, o Bolívar, né? O bolivianarismo. Com uma forma de fazer assim, uma amálgama, para as pessoas se juntarem em torno de um libertador para libertar a América Latina. Né? A intenção dele, eu não me lembro se ia até a América Latina, eu não sei que é Sul. América do Sul. Não sei que é lá Sul, Banco Sul, era Sul-América que eles chamam. Sul-América. Limitado a isso, quer dizer. Teve alguns que se lançaram. O Lula, ele fez uma política assim, fez o Foro de São Paulo, veio Fidel Castro e tal, né?
tinha gente ali por detrás manipulando aquelas coisas todas, né? Porque o Lula não tinha muita competência para fazer isso. O que tinha foi as esquerdas todas que... As esquerdas todas sofreram uma pulverização, porque quando o Partido Comunista Brasileiro, aliado à União Soviética, à Rússia, né? E o PCdoB não, o PCdoB já era contra, foi no início daquele paizinho lá da Europa, esqueci o nome dele. Eles eram pequenininho, eles tinham adoração por aquela coisa. Então, aí se pulverizou tudo, e aí teve várias frentes de esquerda pelo movimento, até o MR8 que eu fiz parte, e estava cheio desse movimento todo. Eu não sei se for falar esse nome desse movimento todo, movimento disso, movimento daquilo, Marighella, vai por aí afora. Quer dizer, até a Dilma, entendeu? A Dilma também fez parte, até esse Pimentel também fez parte, até aquele esquecido PSDB também. Quer dizer, aí essa turma toda, elas foram para onde? Foram para o PT. Então são eles lá por trás que têm capacidade de organizar e de fazer o esquerdopato, entendeu? Porque o PT mesmo, o que é? O PT, se espremer muito, é sindicalista, é Lula, entendeu? Agora, tinha um domínio nas decisões, nas coisas, mas por trás quem dava sustentação são esse pessoal. Então eles fizeram o Foro de São Paulo e esse BNDES, eles estão querendo fazer um banco na América do Sul. Isso. Mas já tinha um BNDES. Porque você vê, o Equador, tirando 70%, deu 10 bilhões. Se você pegar 70% do produto interno bruto do Brasil, vai dar uns 4 trilhões. Foi com esses 10 bilhões que o Equador reverteu para dentro do país em saúde, não sei o quê. Você vê, se a gente faz isso aqui, são 4 trilhões que você vai poder investir para o povo. Claro, porque também tem um detalhe, o Equador é pequeno em relação ao Brasil. Né, claro. Mas assim, então já existiu o BNDES. O BNDES cumpriu o papel. As promessas de Renan para chegar à presidência do Senado. Bom, eu estava falando aqui do... Ah, sim. Esse BNDES fez lá aquele porto lá para Cuba, mandou dinheiro para a África, e eu me lembro que um desses, acho que foi até o Evo Morales, se não me engano, que encampou uma refinaria de petróleo brasileira, deixou para lá, entendeu? Então foi assim, administrou a coisa dessa maneira, quer dizer, abriu as portas quer dizer, tirou o dinheiro do BNDES, que era para fazer aqui internamente, e foi distribuindo para dar força para esse pessoal. Foi nesse contexto que o cara falou, já tinha essa questão. Então, vocês estão vendo, assim, não sei se estou passando para encerrar isso hoje, eu também não aguento mais, eu já falei para vocês, são 50 anos falando sobre isso. Eu já estou de saco cheio também. E eu espero, minha mulher aqui divulgou esse filme aí que a gente botou, e jogou para bastante gente. Eu espero que cada um de vocês divulgue isso aí, né? E vamos ver, na próxima, quem sabe se na próxima manifestação já tem esse ponto de pauta, né? Quem vai botar isso, precisa ser gente já de capacidade. Eu gostei, assim, no filme, o momento que uma das pessoas que fala diz assim: não me consultaram se o imposto que eu pago em cima do leite, da gasolina, do não sei o quê, é para pagar a dívida pública. Não me consultaram sobre isso, eu não quero isso. Então é isso mesmo. Quer dizer, eu acho que assim, de uma forma mais didática, apontando essas coisas, a grande maioria da população pode começar a entender. Entendeu? Olha só, você paga imposto sobre o leite, sobre a gasolina, isso está revertendo para a escola, isso está revertendo para a sua saúde, para você ter hospitais, não sei o que, não. Então a gente tem que parar com isso. Aí haver uma grita. Mano, se fosse, eu não sei se eu falo assim, se fosse brincar, eu digo o seguinte, sabe? Vou pegar só uma lei divina.
Quem já não ouviu falar uma das leis divinas, é a lei de causa e efeito. Porra, brasileiro, meu amigo, não sabe nem o que é uma coisa, nem o que é outra. Entendeu? Então, para você chegar... Teve um desses lá, desse filme, um rapaz assim que você vê que ele até não tem muito traquejo, não. Ele começou, disse que... Não, porque, pô, ele começou a ficar preocupado com a educação, o dinheiro para a educação, a verba para a educação. Aí ele se perguntou, mas como é que pode? O Brasil tem muito dinheiro e não tem verba para a educação. Aí começar a se perguntar, mas para onde está saindo esse dinheiro? Aí você vai chegar na dívida pública. Tem um outro também, uma pessoa que era assim, mais humilde, que colocou. Que aí eu comecei a ler, comecei a me inteirar, não sei o quê. Então isso é possível, ele mesmo falando, né, para as pessoas mais simples. Mas você vê, onde que ele estava metido para poder pensar? Está dentro de um programa que nem esse, desse filme. Né? E cadê essas coisas todas que eu falo? Escolas, universidades, igrejas. Cadê essas pessoas? Se você for na universidade, é capaz de estar lá escrito Lula livre, sei lá, qualquer merda dessa. Tem uma menina que deu o depoimento falando isso, que era imprescindível que a sociedade se organizasse dessa forma, que nas universidades, nas escolas, debates, que o professor fale para o seu aluno, né? Olha, igreja, ela até colocou o que eu posso fazer? Hoje foram, nesse ciclo de palestra que eu fiz rápido, né? Eu fiz rápido o ciclo de palestra. Foi, não estava na programação. Não estava na programação, não. Fiz aí, botei 2 filmes, né? Foi. E 3 encontros, né? 3 palestras ou 4? 4, né? 4 palestras. Porque uma foi em cima do filme. Em cima do filme. Você essa também está sendo em cima do filme. Então, tá aí. 2 palestras em cima desses 2 filmes e mais 2 que eu fiz explicitando para o pessoal entender melhor e tal. Então, pronto, tá aí. Fiz minha parte. O que mais é que eu posso fazer? Será que lá para a Avenida Rio Branco, sentar lá e fazer greve de fome, para o pessoal entender? E, pô, o que eu posso fazer mais? Não sei. Eu acho que, como você falou, por exemplo, esse último vídeo, eu acho que é imprescindível ser divulgado. Eu divulguei para, acho que quase todos os meus contatos aqui. Eu prometo que eu nem vou procurar saber quantas visualizações teve isso aí. Porque quando eu vejo uns caras bobo, tem milhões no dia, isso é triste. Um monte de visualização, meu amigo, para botar, para se promover, para não sei o quê, eu aqui botando um pouquinho de visualização. Eu botando coisa fundamental. E o cara lá não, botando sermão, dando sermão. As pessoas gostam de sermão. Aí enche aquelas igrejas, enche para ouvir o cara. Eu estou falando até dos artistas também. Artistas. Artista fútil, com coisa idiota e... Nossa Senhora. Bom, enfim. Eu já estou há vários tempos que eu vejo, pô, eu tenho condições para muita coisa e não adianta nada. Bom, deixa para lá. Não tem, assim, mais pergunta nenhuma aqui. Não. Então, espero que as pessoas pessoal, e vou dar continuidade àquelas 2 coisas. E, ao mesmo tempo, também eu já falei que algum dia eu vou fazer uma introdução sobre todas essas fontes que não são originais, né, que eu tenho. Já estou buscando fonte original, mas não sei quanto tempo, de que maneira, não depende muito de mim. Essas fontes de organizações, eu vou pegar essas, são quase 150, eu transformei em 36 encontros. Nós já fizemos 3, se não me engano, vou fazer 4, mas eu vou mostrar a introdução, mostrar todas elas. Você está devendo a questão do centro comunitário, lembra? O centro comunitário, qualquer dia eu tenho que fazer isso. Eu pedi, você ficou devendo. Mas não tem urgência, não. Não. Tá bom, então? Então, acho que é sábado, se não me engano. Amanhã dá uma colher de chá e no sábado a gente... Vou fazer talvez de tarde, porque 7 horas tem... Jogo do Fluminense. Acertou. Quando ele faz as coisas, as lives 4 horas, não sei o quê, pode contar que 7 horas mais tarde tem jogo do Fluminense. Esse é o famoso dedo duro. Tá bom?
Tá bom. Até a próxima, pessoal.